gostaria de agradecer você, Nathalie, por estar aqui presente. Hoje nós vamos entrevistar a Nathalie, escritora, poetisa, mulher, menina, a mãe da Charlotte dos gatinhos, a esposa da Letícia. A Nathalie, ela está aqui para a gente falar sobre diversidade, literatura LGBTQI+, e a importância dessa temática. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, principalmente que hoje é meu aniversário, então para mim é um presente estar falando de literatura nesse dia, que é tudo que eu mais amo, né? Literatura e escrever. Parabéns, Obrigada. Não sabia. Foi um presente. Então, mas muito obrigada por estar nesse dia tão especial aqui conosco. Conta um pouquinho para mim, Nathalie, como surgiu essa paixão pela escrita? Se é desde pequenininha, como você começou, quem te incentivou? Conta um pouquinho dessa história. A minha mãe sempre me incentivou com a leitura, e então eu já, desde pequena, eu lia muito. E aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu me lembro que acho que deve ter sido aí que começou, mais ou menos, porque eu ficava observando uma casa, uma janela, assim, de uma casa da frente de onde a gente morava. E eu, por algum motivo, ficava imaginando histórias naquela casa. Eu ficava olhando aquela janela e imaginava que tinha bruxas ali. Eu começava a criar uma coisa, só que aquilo era só na minha cabeça até então. Eu não conseguia colocar aquilo no papel. Mas então, assim, eu observava os vizinhos e ia criando histórias mentalmente. E aí, quando eu tinha 14 anos, que eu escrevi meu primeiro livro, que foi o Além do Fake. Aí que eu resolvi realmente colocar no papel. Só que ainda não é um romance hétero, foi minha primeira história. E foi a partir de, acho que 2017, que eu comecei com os livros LGBT. Conta um pouquinho sobre o Além do Fake. O Além do Uma Fake. sinopse pra gente. A minha inspiração foi daquela época do Orkut ainda, que tinha os fakes, que a gente criava fakes, que era claramente fakes, se passava aqueles fakes escancarados, que era uma brincadeira de criança na época. E então é um romance que eles se conhecem através desses perfis fakes, e aí depois, com o desenrolar, vão se conhecendo e vai desenrolando todo o romance entre esse casal. Só que, como eu disse, né, o primeiro é um romance hétero. Nathalie, você é escritora do Além do Fake, um conto de fadas contemporâneo, Toda Forma de Mulher, Certidão de Óbito, Poesias da Morte, Cartas para a Lua, Toda Forma de Prazer entre Mulheres, participou de 12 antologias, participou de concursos literários. Você se sente realizada como escritora? 100% não. Porque eu acho que o objetivo da gente, como no Brasil, escrevendo no Brasil, é alcançar aquela coisa de sobreviver da escrita. E isso é muito difícil no Brasil. Mas eu olho para trás e vejo tudo que eu já conquistei, vejo esses livros, vejo os e-books que eu tenho, as participações que eu tenho. Eu já andei muito, já não estou mais onde eu estava. Então eu já saí do ponto inicial, que era querer ser escritora. Então, ser escritora eu me considero. Só que não 100% realizada ainda, porque eu acho que tem muito mais para trilhar, tem mais livros para escrever, tem esse sonho de sobreviver da literatura um dia. Todos nós escritores, né? Só que a gente sabe que no Brasil isso é bem mais complicado, mas a gente vai trilhando. Então eu me sinto bem realizada, mas não 100%, ainda tem muito o que trilhar. Qual foi a sua maior conquista pessoal na literatura? Aquela que você diz assim... Foi o primeiro livro? Foi um concurso? Qual foi aquele momento que você guarda na memória que foi muito especial para você? Foi esse livro, foi o Toda Forma de Mulher. Porque ele é muito especial para mim, porque assim, eu já tinha ido participar de bienais com Além do Fake. Mas esse aqui, eu publiquei ele durante a pandemia. Então tava aquele caos de pandemia e eu consegui a realização de publicar ele de forma tradicional. Então foi o primeiro livro que eu publiquei sem pagar nada, sem investir nada, porque acreditaram no meu potencial. E como foi durante a pandemia, eu não tive lançamento dele, e eu só fui autografar ele pela primeira vez na Bienal de 2023, no Rio. Foi a primeira vez que alguém levou ele, eu consegui autografar ele. Então, assim, eu não tive aquele evento de lançamento dele nem nada, mas ele foi muito especial
por esse conjunto de fatores, que eu acho que foi um grande avanço, principalmente ser de forma tradicional. Que era um dos meus sonhos, publicar de forma tradicional. E ele foi o primeiro que eu alcancei isso. Foi a sua realização. E também ele foi o mais vendido na pré-venda de todos os meus livros. Ele foi o que mais vendeu, o que mais me trouxe avaliações na Amazon, o que mais pessoas vêm conversar comigo sobre ele. Então, eu acredito que de todos, ele é o que ganhou o maior destaque e eu consegui alcançar um passo bem grande com ele. Qual a importância da representatividade na literatura? Eu acredito que, assim, por exemplo, com um conto de fadas contemporâneo, que ele é uma releitura da Cinderela. Eu acredito que é muito aquela história de que a gente cresce vendo o príncipe e a princesa. E, às vezes, aquela criança, aquele adolescente, na verdade, ele já não se enxerga naquilo ali. Ela enxerga outra princesa no lugar do príncipe. Só que a gente cresce lendo príncipe e princesa o tempo inteiro e tu não se enxerga naquilo ali. Tu não sente que aquela história tá te representando. Então, a partir do momento que também cria releituras dessa forma, porque a antologia que eu organizei também, O Reino das Princesas, também são contos de fadas, releituras de contos de fadas lésbicos. Então, eu acho que é muito disso, do leitor ler e se enxergar 100% ali, ver que existem histórias com as vivências dele, se sentir completo, não se sentir estranho, se sentir normal, ver que aquilo existe. E quanto mais as pessoas enxergarem isso, mais normal vai ser, porque a gente sabe que as pessoas não enxergam como algo normal. Só que precisa ser comum, precisa estar no dia a dia, precisa mostrar que... A realidade, né? Que aquilo existe. A realidade, o respeito, que existe o amor, que existe uma família. Sim. Que aquela pessoa tem sentimentos por outra. Não precisam ser diferentes. Dois iguais podem se amar, se respeitar. Sim. Podem criar uma criança. Sim. Que, vamos dizer assim, que diferentes abandonam, iguais criam. Uhum. Então, assim, é importante, eu vejo no meu pensamento, que era algo até que a gente estava conversando antes de entrar, a importância dessa representatividade, até mesmo do adolescente, como você disse, às vezes não sabe como chegar para os pais, para a família. Sim. Então, de se descobrir, de se entender, né? E como que foi o seu primeiro livro? O primeiro... Na temática. Na temática. Foi o da Cinderela, da releitura da Cinderela. Que a ideia surgiu justamente de criar uma Cinderela diferente, de criar uma princesa diferente. Então... E eu deixei ela bem moderna também, deixei ela de cabelo curto, como tá aqui na capa. Deixei ela comum, usando óculos, normalizando total ela. Tornando ela uma pessoa comum. E a Cinderela da minha releitura, ela é uma escritora também. Então, além dela ser lésbica, ela é escritora, ela passa por conflitos familiares. Eu abordo também violência contra a mulher de uma forma mais leve, porque ele é direcionado a adolescentes e pré-adolescentes. Então, não me aprofundei tanto, deixei tudo de uma forma mais leve, por causa do público. Mas surgiu dessa ideia de criar uma princesa dos dias atuais, de modernizar, porque a gente sabe que a literatura, ela acompanha o período que as pessoas vivem. Então, ela tem que ir se atualizando, as histórias precisam ir acompanhando as pessoas, ela não pode parar no tempo, então não pode ficar só nos romances homem e mulher, porque já não existe, não é só mais isso. Acredito que, na verdade, nunca tenha sido só isso que as pessoas se escondiam. Mas... Então, de recriar um clássico de uma forma atualizada, moderna, do dia a dia. Conta um pouquinho, quais são as suas referências? Teve algum autor, alguma autora na qual você se inspirou para escrever seus livros? Ou até mesmo para sua carreira de escritora? Na poesia,
foi uma escritora americana, Amanda Lovelassie, eu não sei se pronuncia assim o sobrenome dela, que ela escreve poesias não LGBT, mas e no Toda Forma de Mulher tem a terceira parte que é LGBT. Mas tem preconceito contra a mulher e tem empoderamento. Na poesia foi ela minha maior inspiração, porque ela escreve sobre isso e algumas outras temáticas da poesia também. Só que eu comecei a ler os livros dela de poesia e a forma também contemporânea que ela escrevia poesia, não era aquela poesia antiga que ninguém gosta de ler, que já ficou meio que no passado. Ela escreve uma poesia muito, muito direta e aborda diversos temas. Então, me inspirei muito nela, porque eu li todos os livros dela e achei os livros dela incríveis e pensei, quero criar algo parecido. E aí que eu escrevi o Toda Forma de Mulher. Então, na poesia, foi ela minha maior inspiração. E ainda é, porque eu amo as poesias dela. Mas na questão de romance, não me lembro de ter me inspirado em ninguém. Foi mais, assim, de maneira geral. A literatura que eu estava vendo que estava surgindo mais escritores com a temática. Então, foi de maneira geral vários escritores, várias histórias que eu ia lendo. E essa ideia de recriar algo moderno. Você falou para mim que você participou da Bienal do Rio. Na época da pandemia, não sei se você se lembra, houve no próprio Rio de Janeiro, né, por questões políticas, foram proibidos alguns livros. Inclusive, eu participei de uma antologia, era uma antologia hot, e por haver alguns escritores que escreveram essa temática, foi proibido. E foi tirado livros, autores também foram proibidos que estavam com a temática LGBTQI+. Vamos falar sobre preconceito. O preconceito de um casal, no mundo em que nós vivemos, né, nessa sociedade, ele é existente. Então, a gente sabe que a gente vive no país que mais mata, né, LGBTQI+, no mundo. Mas com a escrita, você já teve algum momento de alguém ser preconceituoso com a sua escrita ou com seus livros? Vamos falar de literatura. Nessa Bienal, eu tinha participado com Contos de Fadas Contemporâneo. E ele foi... Eu lembro que eles colocaram em sacos pretos no último dia da Bienal. E ele foi colocado num saco preto no último dia da Bienal com aquele aviso de livro impróprio. Isso. Sim, ele participou daquela Bienal. Eu não estava naquela Bienal. Eu também não estava, mas o livro... mas o livro estava. O livro estava. E, então, acho que na literatura foi o único preconceito que eu sofri, que eu me lembro, de leitores nenhum até hoje. Eu sempre tento deixar, assim, bem exposto nas capas, no título, na sinopse, que se trata de um livro LGBTQIA+. Porque se a pessoa já não quer ler, então, assim, de cara ela já tá vendo do que se trata, então não lê. Mas a gente sabe que mesmo assim pode acontecer um preconceito gratuito, digamos assim. Mas nunca recebi preconceito dessa forma. A única vez que realmente teve um preconceito foi nessa Bienal, com esse livro aqui. E, na verdade, também não prejudicou, só ajudou. Porque foi o dia que ele mais vendeu, foi o dia que ele saiu no jornal lá no Rio. Então, assim, eu só consegui ter o livro da antologia 6 meses depois. Porque ele ficou esgotado na Bienal. Então, os próprios autores que eram de fora, que não estavam lá, os nossos livros que iam ser entregues foram vendidos. Então, assim, eu acho que só ajudou mesmo. Agora, me conta um pouquinho sobre... Vamos entrar num assunto mais particular, vamos dizer assim, mais de vida pessoal, né? Você teve apoio familiar quando você disse o que você sentia, quem você era, quem você amava? Tive o tempo inteiro. Minha mãe e meu pai nunca me abandonaram em nenhum momento e continuaram me tratando da mesma forma, continuaram me amando da mesma forma. Que bem. Deram apoio o tempo inteiro. Na questão dos meus livros também, mesmo que em relação à temática, nunca me abandonaram em relação aos livros. Sempre me apoiaram muito, muito, muito. Todas as vezes que eu precisei de apoio financeiro para chegar onde eu cheguei, para conseguir conquistar o primeiro livro, as antologias que foram pagas, eles sempre me apoiaram,
sempre me ajudaram financeiramente e emocionalmente também, não do ponto de vista assim, pessoal, nunca me abandonaram, e do ponto de vista literário também nunca me abandonaram, sempre me apoiam, sempre tive um total apoio deles de todas as formas. Que maravilha. Me conta um pouquinho o que você acha da literatura na Praia Grande. Você como mulher, como escritora, como você acha que é vista a literatura na cidade? Você acha que existe apoio? Acho que poderia ter mais apoio. Acho que está começando a ter mais apoio, isso é muito bacana. Porque na questão de eventos literários, eu acredito que poderia ter mais para nós, autores, conseguir expor o que a gente escreve. Porque até então, de eventos literários que eu participei na Praia Grande, eram as rodas literárias que tinha na biblioteca. Sim, as rodas literárias são da Casa do Poeta, já fui secretária da Casa do Poeta também. Então, de evento literário que eu conheço e tenha participado foram esses, mas eu sinto falta de mais eventos literários, apoio nesse sentido, feiras, Feira do Livro, poderia ter uma Feira do Livro da cidade, que a gente expõe. Então, acredito que pode melhorar. Dos seus livros, tem aquele, é capa dura, foi o primeiro livro, tem aquele que você se sentiu mais realizada por causa de vendas, mas teve algum que alguém chegou para você e contou uma história, disse que foi um momento que a pessoa leu e se identificou? Alguém já mandou alguma mensagem para você ou já falou com você do bem que seu livro fez para que essa pessoa se identificasse? Ainda mais que você escreve para um público adolescente, que eu acho que é uma faixa etária que eles estão se descobrindo. O Conto de Fadas Contemporâneo, quando ele foi vendido na Bienal do Rio, muitos adolescentes compraram e eu cheguei a receber umas 2 mensagens na época de que se identificaram com a história. O Toda Forma de Mulher, de todos também, o que eu mais recebo que o povo se identifica, comentários de que se identifica. Mas o Cartas para a Lua também, que ele só tem em e-book, mas eu também já recebi comentários de que a pessoa viveu praticamente quase a mesma história que é contada através de poesias, e que a pessoa se viu nas poesias e conseguiu sentir aquele sentimento que está ali nas poesias. Então, acho que foram os 3 que as pessoas mais se identificam, mais sentem também os leitores falam muito de sentir o sentimento ali dos personagens mesmo, de conseguir ler e realmente se colocar no lugar. Foram esses 3. Nathalie, você acha que deveria ter mais escrita LGBTQI+? Você acha que essa valorização faria com que diminuísse o preconceito, que as pessoas entenderiam melhor? Com certeza. Eu acho que é uma temática que já cresceu bastante, mas também dá para crescer mais. E é importante por essa questão do leitor se ver ali, e é o que tu mesma comentou, né? Dessa forma também as famílias terem menos preconceito, porque tá vendo que aquilo ali existe. É genuíno, é sentimento. Sim. E da antologia que eu organizei, por exemplo, são várias autoras. E eu recebi relato de autoras que, assim, foi o primeiro, segundo, terceiro conto publicado. Tava ali no início, uma das primeiras publicações. E elas tinham medo de contar para a família sobre o que era o livro. Então, assim, eu quero mostrar para minha família que eu tô ali nas minhas primeiras publicações, meus primeiros contos publicados. Mas a família ia perguntar sobre o que é o livro. E aí teve relatos de autoras que não... meio que esconderam, assim, meio que... Ou utilizam publiquei, mas pseudônimo, né? E não tinham coragem de falar para a família sobre o que era o livro. Então, assim, estavam orgulhosas de tá tendo os primeiros contos publicados, mas tinham medo de falar para a família sobre o que era a temática. Então, quando perguntasse, e sobre o que é o teu conto?
Então, acho que aí já dá para perceber a importância da literatura LGBTQIA+. Até os autores sofrem para poder contar isso, o que eles estão escrevendo. E na vida pessoal? A Nathalie tem um conto de fadas? Sim. Uhum. Com certeza, em todos os sentidos, pessoal e literário. Eu acredito que sim. Tá vivendo seu conto de fadas? Sim. Não tendo que, assim, muito que eu queria conquistar, eu conquistei. Então, isso pra mim é um conto de fadas já do início ao fim, né? É como um todo. Você é a princesa da sua história? Sim. Acredito que sim. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço nessa o convite. Nossa conversa, que seja a primeira de muitas, que a gente possa se ver em muitos eventos literários, projetos. Quero puxar você para os editais, porque eu acho que é muito importante a maneira como você demonstra com sutileza, com conhecimento, com estudo, com... Eu posso dizer assim, eu não te conhecia pessoalmente, mas foi como quando você chegou. A primeira pessoa que eu pensei na temática. Por quê? Da maneira como eu vejo que você aborda o assunto, a delicadeza, a maneira como você demonstra tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida literária de uma forma tão genuína. Muito obrigada. Te desejo muito sucesso. Obrigada. Que você possa servir como um exemplo para muitas meninas que às vezes querem escrever, querem dizer o que sente, querem criar histórias. Que recado você deixaria para quem sonha em escrever, se tornar uma escritora? Escreva. Escreva, mesmo quando parece que tudo vai dar errado, mesmo quando parece que não vai sair do lugar, mesmo quando parece que não tem apoio. Escreva. Escreva e continue escrevendo e funciona. Então, assim, escreva. Com certeza, escreva. Eu brinco que a literatura em si, a escrita, a poesia é entre o caos e a calmaria. Tudo vira inspiração. E às vezes a gente acha que tá desandando, que não tá dando certo, e aí pensa, vou parar de escrever. Mas um escritor não para de escrever. Quando vê, a gente tá ali, a cabeça já tá pensando e já tá escrevendo mentalmente, e aquilo já tá querendo ir pro papel, então não tem como parar também. Deixa suas redes sociais pro pessoal te conhecer, quem quiser os seus livros. Os meus livros, eles estão disponíveis comigo, porque na editora eles não têm mais o físico, então todos os físicos têm disponível comigo, ou em e-book na Amazon. O meu Instagram é autoranatalie.d.a. E para comprar, hoje é direto comigo mesmo, porque esgotou na editora e eu não fiz outras edições, então só comigo. Que você continue escrevendo, que muitos outros livros sejam lançados. Obrigada. Te desejo muito sucesso. Muito obrigada. Obrigada, Nathalie, por aceitar o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.